Olá, galerinha. Estamos aqui hoje para fazer a correção da atividade 1, tá, de matemática, onde fala sobre os sistemas de numeração, os sistemas de numeração maia, egípcio e romanos, tá? E antes de iniciar, queria falar para vocês que leiam atentamente o material complementar para que vocês aprendam direitinho o assunto e tirem as possíveis dúvidas. Caso as dúvidas ainda insistam, tá? Caso ainda permaneça, tá? Então entre em contato com o professor Júnior tanto pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp, que a gente tenta tirar as possíveis dúvidas de vocês, tá certo? Então agora nós vamos fazer a correção, tá? Com uma pequena revisãozinha sobre o assunto de sistemas de numeração, tá bem? Então vamos lá. Então a questão 1. Na questão 1, que é com relação aos números maia, tá? Diz assim: leia o texto a seguir. O Código de Dresden. Apenas 4 manuscritos maias existem hoje em todo o mundo, dos quais o mais antigo e mais bem preservado é o Códice de Dresden, tá? Apresentando 39 folhas inscritas em ambos os lados e cerca de 358 centímetros de comprimento. O manuscrito foi originalmente dobrado de maneira semelhante a uma sanfona, tá? Aquele instrumento que a gente conhece muito bem aqui na nossa região. Então, o Código de Dresden se encontra na Biblioteca Estadual da Saxônia da Universidade Técnica de Dresden, em Dresden, na Alemanha, desde 1739. Em 1853 ele foi identificado como um manuscrito maia, como a gente está falando sobre números maia, é um manuscrito maia, que provavelmente teve origem entre os anos de 1200 e 1250. No fragmento do Códice de Dresden apresentado, que é justamente a imagenzinha que tem aqui do lado esquerdo que eu estou mostrando para vocês, tá? Aparece uma sequência de 5 números logo acima das figuras que lembram corpos enfileirados, tá? Reescreva no caderno esses números. Então, o que é que a gente tem que parar para pensar? Inicialmente, quando a gente trabalha com números, né? Como surgiram os números surgiram na necessidade de fazer registro de informações de determinada sociedade, tá? De determinada população, de determinado povo. E também com a necessidade do comércio, tá? Para você vender algum tipo, algum objeto, algum animal, você teria que ter uma moeda, ou teria que ter um número para fazer uma contagem. Em determinadas civilizações, como a Maia, esses números eles são bastante diferentes daquele que nós já conhecemos, né? Que é o sistema decimal que nós vamos estudar para frente, mais para frente, né? Nós temos os números maias, que são símbolos, que lá no material complementar eu mostrei para vocês, tá? Coloquei essa mesma imagem aqui, tá? Onde os nossos números que estão dispostos em cima, aqui ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim sucessivamente até o 19, tá? Eles eram representados pelos maias, né? Pela população maia, a comunidade maia, né? Por símbolos, tá? Onde o 0 era representado por essa figura, tá? O número 1 por um pontinho, o número 2 por dois pontinhos, 3 três pontinhos, 4 pontinhos e o 5 um tracinho. O que é que a gente precisa prestar atenção nessa situação? É que para os números maia, né, uma unidade, ou seja, um número só, o 1, é representado por um ponto. E 5 unidades é representado por um tracinho. Ou seja, um pontinho equivale a 1 e um traço equivale a 5. A partir disso, vai fazendo a junção, vai se juntando e vai tendo os outros números, como no caso 19. Né? Nós temos 3 tracinhos. Cada tracinho equivale a 5, então tenho 5, 10, 15. Né? 3 tracinhos com valendo 5, vamos dizer assim, valendo 5 unidades cada tracinho. Mais 4 pontinhos ou 4 círculos, como queiram falar, tá? Nós temos 15 mais 4 pontinhos, nós temos 19.
e assim sucessivamente a gente tem os números. Então, voltando para a nossa questão, tá? O que é que a pergunta diz? A pergunta-chave nos diz aí, ó, no fragmento do código de Dresden apresentado, que é justamente essa imagenzinha, como falei anteriormente para vocês, aparece uma sequência de 5 números logo acima das figuras que lembram os corpos enfileirados. Reescreva no caderno esses números, tá? Então, o que é que nos importa aqui? O que vai nos importar é justamente essa partezinha que eu grifei em vermelho aqui para vocês, tá? Então é só fazer o que? Eu verificar que números são esses, né? Eu tenho um primeiro número aqui, outro número aqui, outro número aqui, outro aqui e outro aqui. E é só fazer o que? Lembrando que um pontinho é uma unidade, tá? E o traço são 5 unidades. Então a gente pode já começar a colocar um verde aqui, fazer nossa resolução, tá? Então, ó, se eu tenho um pontinho mais um pontinho, eu tenho 2. Percebe que eu tenho aqui, ó, 2 pontinhos equivale a 2. Então, o meu primeiro número é 2. Coloco um pontinho e vírgula para separar, para poder colocar o outro número, tá? Da mesma forma, agora eu tenho um traço que equivale a 5, mais outro traço que equivale a 5, eu tenho 10. Mais 2 pontinhos, então eu tenho um 12. Perfeito. Separando. Mais à frente nós temos 4 pontinhos, né? Ou 4 círculos. Sabendo que cada pontinho vale 1, então nós temos o número 4. Que vocês podem ir confirmando na figurazinha abaixo ou na figurazinha que vocês têm lá no material complementar, tá certo? Bem tranquilozinho mesmo. Próximo número que nós temos são 3 pontinhos, que equivale a 3, né, para os números maia. E da mesma forma nós temos outro número 3, tá? 3 pontinhos. Mas professor, a cor está diferente, tá? Aqui ele está uma corzinha mais clara, aqui ele está um preto. Não importa, o que importa é a quantidade dos traços e dos círculos, tá? Lembrando que cada pontinho vale 1 e cada tracinho equivale a 5 unidades. Tá bem? Então, nossa primeira questão está resolvida. Então, a primeira é 2, a segunda é 12, a terceira é 4, a quarta é 3 e a quinta é 3. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão 2. Agora envolvendo quem? Os números egípcios, tá? Lá do Egito, que com certeza vocês já assistiram algum filme se tratando desse assunto, dessa população, dessa sociedade, tá? Então, na questão 2, ele diz aí a questão: escreva os números a seguir usando o sistema de numeração decimal, tá? Mas vamos relembrar um pouco desse sistema de numeração, tá? Egípcio. Nós temos o hieróglifo, tá? O hieróglifo, que é o que? Que são os desenhos, são as imagens que eles representavam os seus valores. Então, o traço vertical equivale a 1. Esse desenho que eles chamam de asa vale 10. A corda enrolada equivale a 100. A flor de lótus equivale a 1000. O dedo equivale a 10.000. O girino equivale a 100.000. O girino é o filhotinho do sapo, tá? É a situação antes dele se transformar ou se formar um sapo. Ele é um girino, tá? E por último tem um homem ajoelhado, tá? Que equivale a 1.000.000. Então aqui nós temos vários desenhos, né? Várias informações, várias imagens. O que é que diferencia o sistema, os números egípcios para os números maias, tá? É que os números egípcios, tá? Quando eles são colocados em sequência, ou seja, temos 3 tracinhos, né? 3 traços verticais e 4 asas, né? Uma, duas, três, 4 asas, tá? Tanto faz eu colocar nessa sequência, ou eu poderia colocar esses 3 tracinhos no fim, que
e daria na mesma condição. Por quê? Tá? Quando a gente utiliza os números egípcios, quando eu tenho essa sequência e esses valores vão ser somados. Nesse exemplo aqui mais abaixo, que tem lá no material complementar de vocês, tá? Ele mostra perfeitamente, onde a primeira imagem ele tem o quê? A flor de lótus, que vale quanto? Vale 1000, beleza. Mas depois eu tenho 3 cordas enroladas, ó. 1, 2, 3. Quanto equivale cada corda enrolada? 100. Então, 1000 mais 300, porque é 100 dessa corda enrolada, mais 100 dessa corda e mais 100 dessa corda enrolada. Mas eu tenho duas asas, né? Duas asas. Quanto equivale cada uma das asas? Equivale a 10. Então, se eu tenho duas asas, eu tenho 20. Mas eu tenho 6 traços verticais, tá? Então, se eu tenho 6 traços verticais e cada um vale 1, então eu tenho 6. Dessa maneira, eu faço a soma desses valores, né, e chego ao número final de cada opção dessa, tá certo? Aquilo que eu falei para vocês anteriormente sobre a sequência não vai mudar no valor, tá? Tanto faz eu começar dos traços ou começar da flor de lótus, que os valores vão ser iguais, tá bem? Aqui ele inicia pela flor de lótus e aqui nessa outra opção, né, eu vou colocar aqui, ó, ou eu tenho essa maneira, que é a primeira maneira, tá? E tenho a segunda maneira, que é essa daqui. Tá? A primeira é colocando esses sinais. Eu poderia embaralhar esses sinais e o resultado seria o mesmo, da mesma forma aqui, tá? Uma sequência ou outra. Pronto, já sabendo que nós temos os números egípcios, sabendo quanto vale cada um e sabendo que quando eles estão colocados um à frente do outro, eu tenho que primeiro saber quanto vale cada um para depois eu fazer a soma deles, tá? Então, inicialmente nós vamos ver esse valor aqui, ó, a letra A. A letra A eu tenho 3 tracinhos, então eu já sei que cada um vale 3, então cada um vale 1, então vai ser 3, tá? A primeira, tracinho vertical. Depois nós temos 4 asas. Cada asa equivale quanto? 10. Então, se eu tenho 4, eu tenho 40. Né? Exemplificando aqui de uma forma bem simples. Então, agora é só fazer a soma. 3 mais 4 é igual a 43. Eu vi na atividade de alguns de vocês que vocês saíram colocando os valores separados. Né? Colocando os valores separados e acabaram que não fizeram a soma. Então, depois da correção, vocês vão lá no caderninho de vocês e ajustam esses valores, tá bem? Agora na letra B, nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu mudar a cor para a gente visualizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 cordas enroladas. Cada corda enrolada equivale a quanto? A 100. Se eu tenho 5, vai ser igual a 500. Beleza, eu coloco o 500 aqui em cima. Professor, é necessário eu fazer isso toda vez? Não. Com o passar do tempo que você for aprendendo, você pode ir fazendo de forma direta, tá certo? Aqui é só uma maneira para que vocês entendam com mais facilidade. Então, já achei os valores da corda enrolada. Agora, eu já sei que uma asa equivale 10, né? Vale 10. E já sei que um traço vertical equivale quanto? 1. Beleza, tranquilo. Agora é só fazer a soma, né? Posso somar daqui de frente para trás ou de trás para frente, tá? Então, ó, 500 mais 10 é 510. 510 mais 1, 511. Tá? Então, o valor desse número egípcio da letra B é 511. Vamos agora para a letra C. Mudando de cor, colocar uma corzinha azul. Então, vamos lá. Primeiro, nós sabemos que a flor de lótus ela equivale a quanto? Flor de lótus, a gente vem aqui, ó, procura o sinalzinho e procura lá, ó, flor de lótus, vale 1000, então já sei que vale 1000, tá? 1000. 1000.
Depois eu sei que duas cordas enroladas vão ser quanto? 200, porque cada uma vale 100, então eu tenho 200. Cada uma das duas. 200. Mais eu tenho 3 asas depois, ó. 3 asas depois. Cada uma asa vale 10, então eu tenho 30. Então, tranquilo. Então, 1.000 mais 200, 1.200 mais 30, 1.230. Tá? E por último, a letra D, que é a mesma forma, só fazendo o reconhecimento dos números e depois fazendo a somazinha, tá bem? Então a gente vem aqui, muda a cor, pronto. Primeiro eu tenho o valor de quem? Eu tenho o valor do dedo, tá? O valor do dedo é 10.000, valor bem alto, tá? 10.000. 10.000 mais. Depois eu tenho uma corda enrolada, que é quanto? 100. Beleza, tranquilo. Ficou uma continha muito alta, mas dá pra gente tirar as dúvidas agora. Com calma todo mundo consegue fazer, tá? Depois eu tenho uma, duas, três, 4 asas. Cada asa vale 10, então eu tenho 40. Depois eu tenho mais 5 tracinhos verticais, ou seja, isso aqui vai ser 5. Tá? Obtendo um valor de 10.000 mais 100, 10.100 mais 40, 10.140 mais 5, 10.145. Tá bem? 145. Pronto. Substituiu os valores, colocou os valorzinhos, separou direitinho, não tem como errar, só ter cuidado na hora de fazer a adição, a soma desses valores. Tá certo? Vamos para a próxima. Questão 3. A fotografia a seguir, deixa eu colocar aqui o laserzinho que fica melhor para a gente verificar. A fotografia a seguir é de parte de uma parede do templo de Karnak, localizado no Egito, ou seja, ainda estamos falando de números egípcios, tá? Observe a imagem e reproduza no caderno representando os números que aparecem usando o sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema, os números que a gente conhece. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tá? Lembrando desses valores aqui, ó, que nós temos, tá? Do traço, da asa, da corda, flor de lótus, dedo, girino e homem ajoelhado, tá? A gente vai fazer a substituição desses valores aqui. Então, se eu tenho 3 traços verticais, isso aqui vai... Esses 3 traços verticais, eles vai valer quanto? Se um traço é 1, então 3 vai valer 3. Tranquilo, estou substituindo aqui, ó, desse valor, desse número egípcio para um número decimal, que é o nosso número, tá? Nosso sistema. Aqui abaixo nós temos 2 tracinhos verticais, que equivalem a 2. Aqui mais abaixo nós temos uma asa mais um traço vertical. Então, uma asa mais um traço vertical é igual a 11. Agora nós temos 2 asas e um tracinho vertical. 2 asas equivale a 20, mais 1, 21. Voltamos aqui para o início. Temos 2 tracinhos, já sabemos que é 2. Um traço vertical equivale a 1. Uma asa e 2 tracinhos verticais fica 10 mais 2, 12. Da mesma forma, é o mesmo símbolo, é o mesmo número, então a gente repete o 12. Voltando aqui, já sabemos que quando tem 3 tracinhos equivale a 3. 2 tracinhos equivale a 2. Opa, voltando aqui, 2. Aqui nós temos 6 tracinhos, né? Então equivale a 6. Uma asa e 2 tracinhos, nós sabemos que é 12, 10 mais 2, 12. Aqui nesse primeiro nós não temos nada, tá? Aqui abaixo temos 2 traços verticais, então temos 2. Mais abaixo nós temos um espaço vazio, então não entra no cálculo. E depois nós temos 2 asas, que é 20, mais 3 tracinhos, 23. Beleza? Então é só fazer a substituição e tentar aprender
os símbolos de cada sociedade, de cada população, tá bem? Lembrando dos números maia, que nós vimos inicialmente, agora nós vimos os números egípcios, e agora nós vamos passar para os números romanos, tá? Que por a gente já é mais conhecido um pouco. Então, ó, escreva os números a seguir utilizando o sistema de numeração romano. Agora a gente vai utilizar os números romanos, tudo bem? Então, a gente sabe que um tracinho é 1, o V equivale a 5, o X equivale a 10, o L equivale a 50, o C equivale a 100, o D equivale a 500 e o M equivale a 1000, tá bem? Aqui nós já temos os números necessários para montar todos os outros números que para a gente é necessário. Só que existe uma questão. Existem alguns números que podem ser repetidos e outros números que não podem ser repetidos na numeração romana. Tá bem? Quais são esses números? Tá? Esses números, os que nós podemos repetir até 3 vezes, ou seja, no máximo 3 vezes, é o 1, né, que é o I, o X, que é o 10, o C, que é o 100, e o M, que é 1000. Então, esses números eu posso, deixa eu grifar eles aqui, de verde. Esses números aqui, ó, os romanos, o X, o I, o X, o C e o M, eu posso repetir eles até 3 vezes, tá? Já para os outros, né, para o V, o L e o D, eu não posso fazer essa repetição nem uma vez só, eles não podem ser repetidos, tá bem? Aqui embaixo, ó, nessa imagem aqui que também aparece para vocês lá no material complementar, nós temos como é que a gente reproduz os números romanos para os números decimais, para o sistema decimal. Como assim? Ó, inicialmente nós temos um X, depois um I e depois outro I. Tá? Da mesma forma que a gente fez naquela questãozinha anterior, a gente faz aqui agora também. Tá? Então o X equivale quanto? Equivale 10. Então tá aqui o valor 10. O I equivale 1 e o outro I equivale 1. Então fica 10 mais 1, que é igual a 12. Então X e I é a mesma coisa de 12 para o nosso número, para o nosso sistema de numeração decimal. Tá? Já esse outro número aqui mais à frente, nós temos o D, que equivale quanto? 500, ó, D 500, o L 50 e o V, que equivale a 5, tá? Da mesma forma, é só a gente separar e fazer a soma. 500 mais 50 mais 5, que dá o valor de 555. Tá bem? Porém, a gente tem que ter bastante atenção nessa parte aqui que eu vou falar para vocês. Pode ser que alguns de vocês não tenham entendido, tá? Então isso aqui a gente tem que ter bastante atenção. Que o que? Quando eu coloco um sinal para a numeração romana, quando eu coloco um sinal de valor menor à esquerda de um número, tá? Isso quer dizer que eu estou fazendo uma diminuição desse valor. Como assim? Presta atenção no exemplo. Aqui nesse número romano, nós temos o IV, né? O I a gente sabe que é 1 e o V é 5, tudo bem. Então eu percebo que o quê? Que eu coloquei o I antes do V. Quando um número menor está antes do número maior, isso quer dizer que eu estou retirando essa quantidade do número maior, retirando a quantidade do número menor para o número maior. Como assim? Aqui eu tenho o IV. O I não é menor do que o V? O I é 1 e o V é 5. Então, se esse I está antes do V, que é maior do que ele, isso quer dizer que eu estou tirando o valor de I do valor de V, tá certo? Ou seja, eu estou tirando 1 do valor de 5. Então, esse valor aqui se representa 4. Entendido? Eu sei que o I é igual a 1, né? E o V equivale a 5. Beleza.
Quando eu coloco esse número de valor menor antes do número que tem o valor maior, isso quer dizer que eu estou retirando essa quantidade, ou seja, eu estou fazendo uma subtração. Então, ó, eu estou tirando 1 do valor de 5. Então, esse valor que está me mostrando aqui é referente ao valor 4, assim como está sendo mostrado aqui. Da mesma forma, com um número bem maior aqui, né, que nós temos xc, né, eu sei que o x é 10, beleza, x é 10, né, só que c é quanto? É 100, c é 100. Então, se eu tenho um número menor antes de um número maior, isso me indica que eu estou fazendo a retirada, ou seja, eu estou fazendo a subtração desse valor do número maior. Tá bem? Então, quem é o número menor? É x. X é quanto? É 10. Eu tenho que tirar 10 de quanto? De c. E c é quem? É 100. Então, xc é a mesma coisa de 10 de 100 menos 10, que é 90. Então, o número 90 para os números romanos, ele é exemplificado como xc. Tá? Assim como o número 4 em numeral romano é iv. Tá bem? Como último exemplo, nós temos aqui o C e o D. Professor, você disse que a gente tem que prestar atenção, que se eu tenho um número menor antes de um número maior, eu tenho que fazer a subtração desse. Não é isso? É, perfeito. Então, ó, o C equivale quanto? 100, beleza. E o D equivale quanto? 500. Opa, então, ó, aqui eu tenho 100 antes e tenho 500 depois. Tranquilo. Então, se o 100 está antes do 500, isso quer dizer que eu tenho que tirar esse valor daqui, que é a mesma coisa de 500 menos 100. Ou seja, esse número romano, CD, equivale a quanto? A 400, que é 500, o D menos o C. Tá certo? Tranquilo? Tendo em vista que em outra possibilidade a gente não conseguiria esse número. Com relação às repetições, que a gente só pode repetir, tendo em vista que a gente só pode repetir o C 3 vezes, que ficaria 300, né? E não poderia chegar mais aos 500, tá? E eu não posso repetir o D, tá? Então a gente não entra na situação. Então, em alguns casos, a gente tem que entender essa ideiazinha aí, tá bem? Então a gente vem aqui para nossa questão. Nossa questão 4 que diz: escreva os números a seguir usando o sistema de numeração romano. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse número 27 e colocar esse número 27 em números romanos. Então vamos lá. O número 27 em números romanos, sabendo que a gente em alguns casos pode repetir até 3 vezes alguns números. Que números são esses? I, X, C e M, tá certo? Então, a gente vai lá, ó. Se eu tenho 27 e eu tenho X que pode se repetir até 3 vezes, então eu já posso conseguir 20 com o X, né? Que seria como? X, X. Então, X mais X, 10 mais 10 é 20. Tá faltando quanto ainda para 27? Opa, eu sei que eu tenho o V, né? Que é 5. 20, aqui eu já tenho 25. E ainda está faltando quanto para chegar ao 27? Falta 2 izinhos. 1, 2. Tá bem? Então aí nós temos o número 27, que é o quê? X mais X, 20, mais V, 5, mais 2, 27. 27. Belezinha? Entendido? Na segunda condição, nós temos aí o numeral romano 813. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Então a gente tem que prestar atenção que 800 é um jogo, é como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai montando as pecinhas dos valores. Então eu não posso colocar o M, porque já passou de 800. Então eu tenho que pegar o número maior, que é quem? 500. O 500 é quem? D. Então eu tenho 500D. Só que ainda falta bastante. De 500 para 813 ainda falta 313. Opa, mas 300 eu posso conseguir com quem? Com 100.
que o C eu posso repetir ele até 3 vezes. Então vamos lá. C, C, C. Tá? Então 500 mais o C 3 vezes, que cada um vale 100, eu tenho 800. Opa, já consegui 800, agora só falta 13. Tá? O 13 é fácil de fazer, tendo em vista que o x é 10, não é isso? E como eu posso repetir o 1 3 vezes, né? Ó, o 10, o 100 e o 1000 até 3 vezes, então é só repetir 3 vezes aqui. 1, 2, 3. Então, 500 mais 300 mais 10 mais 3, que eu tenho 813. Entendido? Belezinha? Então vamos lá para a próxima. Letra C, nós temos o 45. 45 que a gente vai fazer como? Opa, professor, eis 45 que eu estou procurando aqui, não estou vendo nenhum número 45. Mas eu estou vendo 50. Não é isso? É, tranquilo. Mas como é que eu vou conseguir esse 45? Né? Como é que eu chego a esse 45? Então vamos prestar atenção aí, ó. Se lembra que quando eu falei que eu coloco um valor menor antes do número que é maior, isso quer me dizer que eu estou fazendo uma subtração? Então presta atenção, ó. Eu sei que L é 50, né? Mas eu não quero 50, eu quero 40, né? Eu quero 45. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e vou colocar o valor de x, né? Ó, x. Então, como x é 10 e ela é 50, e o 10 está antes do 50, isso quer me dizer que esse número aqui está valendo quanto? 50 menos 10, que é 40. Está faltando quanto? Só está faltando o v. Ou seja, 45 é a mesma coisa que xlv. Tranquilo? Belezinha? De novo, o L é 50. Eu coloquei o x antes do L, que equivale a 50, para ele fazer a subtração, como esses casos aqui embaixo, que eu fiz aqui embaixo, por exemplo, lá no início. Certo? Coloquei antes e ele, né, e ele faz a subtração, tornando esse valor de xl 40. Só que ainda faltava quanto? Faltava 5 aqui em cima, tá? Então fica 45. Beleza. Para a nossa letra D, nós temos 1471. Beleza, professor, eu já estou vendo aqui, ó, que nós temos um 1000 aqui, que é quem? M. Beleza, já coloco o M lá. Garantido, um M. Depois nós temos o que? 400, né? Eita, professor, mas eu estou procurando aqui, não estou vendo 400. Estou vendo 500. Beleza, então eu vou ter que fazer uma subtraçãozinha de quê? De botar o C antes do D, né? Que eu vou tirar 100 do 500. Então, ó, C, que vale 100, e vou botar o D, que equivale a 500. O que é que está fazendo aqui agora? Aqui eu já tenho 1400, que é a mesma coisa de 100 menos o D, que é 500. Tudo bem? Então eu já tenho 1400. Agora falta 71, né? 70 eu posso fazer o L, que é 50, né? Mais 2x, que é 20. Mais 2x, que é 20. E o tracinho, que é 1. Pronto. Então, recapitulando. Nós temos o M, que é 1000, tá? Fiz aquele joguinho da subtração que a gente fez aqui embaixo, né? Que eu coloquei o C antes do D, né? Fazendo a subtração, tornando esse valor 400. Ou seja, CD equivale a 400. Então, tenho 1000 do M, mais 400 do CD, mais 50 do L, mais 20 dos XX e 1 do I, tá? Chegando assim ao valor de 1471. Tranquilo? Vamos para a próxima e última questão. Questão 5. Ainda hoje, os símbolos romanos são utilizados em algumas situações, como na indicação de século e em alguns modelos de relógio. Isso, nos séculos, lá na aulinha de história, de geografia,
vocês veem muito século XX, século XXI, século XIX, século XVIII, século XV, e eles são representados como números romanos, tá? Então, ó, escreva no caderno a hora indicada em cada relógio abaixo, tranquilo? Então aqui é só verificar, né? Tendo em vista que o nosso relógio é a mesma coisa, se eu tenho um ponteiro indicando para esse valor, ó, eu tenho um antes do x, o i antes do x. O i a gente se lembra que é quanto? 1. E o x é 10. Então, se eu tenho um número menor antes do maior, isso quer dizer que eu estou fazendo uma subtração. Estou tirando 1 de 10, né? I de x, então é 9. E se o outro ponteiro está apontando para o x2, que é 10 mais 2, que é 12, então nós temos aí que nós temos 9 horas. Então, essa hora aqui representada em algarismos romanos é igual a 9 horas. Da mesma forma aqui, o ponteiro menor está indicando para o V. E o V é quanto? 5. Tranquilo. Depois o outro está apontando para o x2, xi, que é o 12, né? 10 mais 2i, que equivale a 5 horas. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham tirado as possíveis dúvidas. Caso não tenham tirado as dúvidas, entre em contato com o professor Júnior pelo WhatsApp ou pelo Classroom, tá? Quem percebeu algum errozinho na atividade, vai lá e conserta no caderninho. Pedir para vocês fazerem no caderninho, tá? E até a próxima correção, até a próxima aula com vocês. Bons estudos, partiu estudar, vamos lá!